Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camille e hoje nós vamos trabalhar sobre os animais. E aí, vocês gostam dos bichinhos? Tem algum animal preferido? Vamos descobrir mais sobre eles? Então vamos começar. Os animais, eles pertencem ao grupo do reino Animalia e acredita-se, com base nos estudos dos fósseis, que eles surgiram há 710 milhões de anos atrás. É muito tempo, né? E muitas espécies que surgiram também já foram extintas, como por exemplo o dinossauro, os mamutes. E atualmente os animais que são mais encontrados são como por exemplo cachorro, gato, as borboletas, água-viva, entre muitos outros. Os animais, eles são seres vivos, assim como nós. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Cada animal tem a sua própria característica, como por exemplo, a cor, o tamanho, o tipo da alimentação, o ambiente em que vive, entre outros aspectos. Os animais são divididos em dois grupos. É isso mesmo. Tem os grupos dos animais vertebrados e tem o grupo dos animais invertebrados. Ficar um pouquinho sobre as diferenças desses dois grupos. O grupo dos animais vertebrados são aqueles que possuem a coluna vertebral, ou seja, eles possuem ossos, o esqueleto, que é essa estrutura aqui, ó. E essa estrutura, ela serve para proteger os órgãos dos animais e também faz com que eles sejam maiores, mais grandes. Alguns exemplos desses animais vertebrados são o jacaré, a galinha, o leão, o cachorro, o cavalo, entre outros animais. Já o grupo dos animais invertebrados, eles são aqueles que não possuem os ossos, eles não têm essa estrutura óssea. Algumas espécies têm o corpo rígido ou mole, que é para sustentar o corpo. E alguns exemplos desses animais são a borboleta, a abelha, a formiga, a aranha, entre outros. Mas agora nós vamos focar somente nos animais vertebrados. E vocês sabiam que esses animais podem ser divididos em 5 classes? Essas classes são os répteis, anfíbios, mamíferos, aves e os peixes. E agora eu vou fazer uma breve explicação sobre cada um deles. Começando pelos peixes. Como vocês sabem, eles são animais aquáticos. Então, eles vivem na água salgada ou doce. Os peixes, eles também podem ser divididos em dois grupos. O grupo dos peixes que têm ossos, como eu disse, que são vertebrados, que são os peixes que têm a barbatana lisa ou a barbatana espinhosa. E alguns exemplos desses peixes são a sardinha, o cavalo marinho, o bacalhau. E tem o grupo dos peixes cartilaginosos, ou seja, eles possuem cartilagem que sustentam o corpo e não os ossos. E alguns exemplos são o tubarão e a arraia. Agora vamos falar dos anfíbios. Os animais que são anfíbios, eles vivem tanto no ambiente aquático como no ambiente terrestre. E eles também se dividem em grupos. Um deles é o grupo dos anuros, na quais estão os sapos, as pererecas e as rãs. O outro grupo são dos urodelos, na quais estão as salamandras e tritões. E o outro grupo que são dos ápodes, na qual está a cobra seca.
Agora vamos falar dos répteis. Os répteis foram os primeiros animais a conquistarem o ambiente terrestre. Esses animais se caracterizam por rastejarem e ter a pele muito grossa. Alguns exemplos desses animais são as tartarugas, o jabuti, a cobra, o jacaré, o crocodilo, entre outros. Agora um pouquinho sobre as aves. Vocês sabiam que existem cerca de 9.000 espécies de aves e elas ocupam vários tipos de ambientes? Uma das características mais marcantes das aves são as suas penas e o seu canto. E algumas das aves mais conhecidas estão o papagaio, a arara, o tucano, a pomba, a galinha, entre muitos outros. E o último grupo são os mamíferos. Eles são da classe Mammalia e as suas características principais são os pelos e a sua glândula mamária. E alguns exemplos desses animais são os cachorros, os gatos, o porco, capivara, entre muitos outros. Agora vocês vão ficar com a Prof. Karina, que ela vai explicar um pouquinho mais sobre esses animais. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Karina. Então, pessoal, a professora Camille já explicou um pouquinho para vocês sobre os animais, né? Sobre a classificação deles, como eles são separados, quais são os grupos, não é mesmo? Então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, sobre a sua alimentação, sobre o seu tamanho, e assim vai. Vamos lá? Será que vocês sabem como é separado a alimentação dos animais? Não sabem? Então eu vou explicar. A alimentação dos animais, ela também é classificada. E ela é classificada em carnívoros, herbívoros e onívoros. Nesses 3 grupos que os animais se encaixam, que é a alimentação deles. Vou explicar um pouquinho melhor. O grupo dos herbívoros são aqueles animais que eles comem apenas as plantas e os vegetais. Será que vocês conhecem algum animal que só come planta, que só come vegetal? Você consegue lembrar? Vou dar alguns exemplos. A girafa, o coelho, a tartaruga. Nós também temos outros animais, como a vaca, o boi. Então, esses são alguns exemplos de animais herbívoros. Nós também temos o grupo dos carnívoros. Vocês já ouviram falar? Já ouviram falar do grupo dos carnívoros? Que são aqueles animais que se alimentam de carne, são aqueles animais ferozes, animais selvagens. Hein? Tente lembrar aí algum animal selvagem. Por exemplo, o rei da selva, que é o leão. Ele é o nosso principal animal que é carnívoro. Outros exemplos também é a onça. Que medo! Nós também temos o jacaré, o crocodilo, que também são animais carnívoros. Nós também temos um animal que tem por nome hiena. Vocês conhecem esse animal? Olha que bicho feio! É carnívoro também. Agora, nós vamos para o grupo dos onívoros. Já ouviram falar? Os onívoros, então, são aqueles animais que eles comem tanto os vegetais e as plantas, como eles também comem as carnes. Alguns exemplos são o urso panda, muito fofo, né, gente? O cachorro, o gato, que são animais bem conhecidos. E nós também temos, sabe quem? O macaco. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tamanho dos animais. É, exatamente sobre isso, sobre o tamanho. Vocês sabiam
que os animais eles variam, né? De acordo com o seu tamanho, de acordo com a cobertura do seu corpo, a quantidade de patas, e é exatamente isso que vamos falar agora. Bora lá? O tamanho dos animais, eles variam muito de acordo com o seu porte. Tem os animais de porte pequeno, de porte médio e os de porte grande. Os de porte pequeno são as pulgas, como exemplo, né? As pulgas, as sanguessugas e também os mosquitos, aqueles que ficam incomodando a gente, principalmente de noite, sabe? Então, eles mesmo. E qual será outro animal aí? Me ajude a pensar. Qual outro animal que pode ser considerado como porte pequeno, seu tamanho pequeno, hein? Me ajude a pensar aí. Ó, o ratinho pode ser um, não pode? Os de porte médio já são os cachorros, né, que são bem conhecidos, fofinhos. Também os tamanduás. E também alguns sapos, né? A maioria dos sapos são de porte médio. Agora, por último, em relação ao tamanho dos animais, nós temos aqueles que é do porte grande. Ai, meu Deus do céu, será que você consegue pensar em algum aí? Me ajude a pensar em algum que seja do porte grande. Por exemplo, as baleias. As baleias são aquelas do porte grande, porque elas são enormes. Eu nunca vi uma pessoalmente, mas pela TV a gente pode ver, né, que elas são enormes. Nós também temos o elefante. Esse normalmente a gente encontra em zoológico, né? Eu já fui em zoológico e já vi o elefante e ele é mesmo muito grande. E também temos os bovinos, isso mesmo, né? A vaca, o boi, que também são de porte grande. Em relação à quantidade de patas, também variam de acordo ao grupo que os animais pertencem. Porque nós temos aqueles animais que possuem apenas 2 patas, como as aves, né? Por exemplo, a arara azul, a pombinha e também a galinha. Existem também aqueles que possuem 4 patas, como por exemplo, o cachorro, a girafa, o gatinho. E a maioria dos animais, né, que nós conhecemos, eles possuem 4 patinhas. Tem o leão, qual outro? A onça e assim por diante. Ah, nós também temos o grupo dos insetos, que a maioria deles possuem 6 patas. Vocês sabiam disso? Nós também temos aqueles animais que possuem 8 patas. Meu Deus do céu! Qual será que é esses animais? Quais será? Vamos lá? Então, nós temos o caranguejo. Sim, ele possui 8 patas. E também temos as aranhas. Ai, que medo! Vocês têm medo de aranha? E agora, então, por último, nós vamos falar sobre a cobertura do corpo dos animais. Vamos começar, então, falando dos peixes. Olhem só a cobertura do corpo deles. Então, os peixes, eles são cobertos por escamas. Assim também como os répteis, como o jacaré, ó. Ele também tem escamas pelo seu corpo, que é a cobertura do seu corpo. Temos as aves, as nossas belas aves, que elas têm a sua cobertura do corpo coberta por penas. E isso, o corpo das aves são cobertos por penas, não é mesmo? Nós temos o pavão, que tem, nossa, as mais belas penas, não é mesmo? Quando ele abre, assim, faz aquele leque, fica a coisa mais linda. Nós também temos as araras, né, que tem as penas bem coloridas, bem bonitas. E nós temos também os mamíferos. Vou colocar alguns exemplos aqui, que são aqueles animais que possuem o seu corpo coberto por pelos. E a maioria conhece, né? Para finalizarmos, então, esse vídeo, nós temos o grupo dos animais que tem a presença das
conchas, as belas conchas, não é mesmo? Que são o caso dos mexilhões e das ostras. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês e até mais. Tchau, tchau!